Pessoas, como estamos? Foi aqui que vocês pediram uma fofoquinha, seus fofoqueiros. Tô brincando, mas sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. Eu sou a Paulette e hoje eu vou contar uma fofoquinha enquanto passa um desenho na tela de vocês. Uma coisinha assim bem artística e tudo mais. Apenas recadinhos paroquiais antes de começar. Essa ilustração, ela veio de um esboço que eu fiz junto com os membros do canal. Então, se vocês quiserem ser membros desse canal aqui, vocês podem ir ali na abinha membros, ou ali embaixo também tem um botãozinho Seja Membro, que por 5 pilinhas vocês conseguem ser membros e acessar esses conteúdos que são os processos mais completinhos. E eu também tô testando alguns formatos ainda, porque é um pouco recente esse negócio de clube de membros aqui do canal, tá? Mas enfim, se já quiser se inscrever, curtir o vídeo... É isso. E também, se vocês quiserem mandar as fofoquinhas de vocês, vocês podem mandar pelo formulário que eu deixo linkado aqui embaixo na descrição, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para a fofoquinha. Eu vou dar o nome da pessoa que enviou essa fofoquinha de Juliana, tá bom? Então, começamos que Juliana tinha acabado de terminar um relacionamento. E sabe quando acabou de terminar um relacionamento e daí tu tá meio tipo... Não, agora eu vou aproveitar ser solteira, vou me abrir pra mais pessoas, vou conhecer gente nova, sabe? Tentar novas coisas, fazer novos hobbies, sei lá, aprender a tricotar, aprendendo coisas novas, vendo novos horizontes. Então Juliana estava nessa vibe e aí ela começou a conversar com um cara chamado, que ela chama de Paulo Gostosão, tá bom? Ele é um cara que, assim, se acha muito gostosão, tá? E aí, basicamente, ela e Paulo Gostosão começaram a trocar fotos e tudo mais. Várias mensagens, várias conversas. Mas aí um dia ela chamou ele pra sair e ele falou: Não, estou ocupado. Não posso. Sabe aquela pessoa que deixa, enrola pra poder sair contigo? Nossa senhora, então. Paulo Gostosão começou a enrolar. Daí ela falou: então tá bom, beleza. Aí, um dia de Copa do Mundo, que era nessa época de Copa do Mundo, Juliana, eu já ia falar o nome da pessoa certa. Ai, meu Deus, mas Juliana resolveu que ia assistir o jogo da Copa com umas amigas no shopping e tudo mais. E foi um dia que o Brasil perdeu. Isso é um detalhe muito importante, porque daí as pessoas começaram a afogar as mágoas delas, porque o Brasil perdeu. Aí falou: putz, agora a gente vai ter que beber pra ficar alegre, né? Porque a nossa última alegria nessa época era assistir o jogo da Copa e ter folga no trabalho, né? E nesse caso eu ia parar, então tudo bem. Juliana acabou bebendo alguns copinhos de chopp, assim, que deixaram ela bem altinha, digamos. E aí, uma hora ela falou: preciso ir no banheiro, né? Porque vocês sabem, quando a gente bebe, assim que a gente vai no banheiro, abre a mangueirinha, pra sempre vai no banheiro, né? Não sei se vocês são assim, mas eu sou assim. Eu fico me segurando o máximo que dá, porque uma vez que eu vou a cada 5 minutos depois, né? Mas enfim, Juliana, ela estava meio altinha, foi no banheiro, e aí... aleatoriamente, né? Quando a pessoa bebe, ela fica um pouco mais extrovertida e comunicativa. Então ela escutou 2 pessoas falando inglês. Sabe, quando você tá naquele rolê já que as pessoas já estão tão loucas que elas estão falando outras línguas. E aí, basicamente, tinha um cara e umas pessoas ali falando inglês e tal. E aí, ela chegou nesse negócio, começou a conversar com a galera e tudo mais. E aí, esse cara ficou interessadinho nela, assim. E ela botou o nome dele de Daddy nessa história. Então, vai ser importante o nome Daddy, tá? Importante não, né? Mas, tipo, é engraçado o nome Daddy. Ela e o Daddy, eles voltaram pras amigas dela ali e tal. E eles falaram: vamos todos para um barzinho. Yay! E aí, ela tava esperando a galera pra ir pro barzinho e tal. E o Daddy flertando com ela muito, horrores, assim. E ela, ai, tá bom. Beleza, já tava assim com a autoestima mais alta e tal. Não dizer que o Paulo Gostosão não tava dando perdido nela. Ela falou: então tá bom, vou conhecer outras pessoas, me abrir, né? Normal, eu acho. E aí, enquanto ela estava esperando a galera pra poder estar nesse tal desse barzinho, quem é que ela vista com outra pessoa? Sim, Paulo Gostosão, claro, né? Porque ele se acha gostosão, então ele vai conversando com várias pessoas e sai com quem ele quer quando ele quer, entendeu? O Paulo Gostosão é dessas pessoas, assim, eu assumindo, né? Eu tô criando um personagem do Paulo Gostosão, tá? Tem uma pessoa na minha cabeça. Então, acho que todo mundo conhece um Paulo Gostosão, por isso que eu tô falando assim, é só pra vocês pegar uma raiva dele. Nem precisa, na real, pegar raiva dele, porque nessa história ele nem fez nada, assim, tão uau. Ele só miou os rolês, assim, basicamente. Mas eu não gosto de gente que faz isso.
E gente que enrola, que é muito grandão na rede social, que, nossa, olha só, quando a gente se vê, eu vou te pegar, a gente vai se beijar muito, a gente vai fazer várias... Mas enfim, né, gente, ela ficou chateada com o Paulo Gostosão, com essa situação, né, porque, pô, fica miando meus rolês, mas daí aparece com outra pessoa e tudo mais. E aí... Eles acabaram indo pra esse outro bar, tava lá, tipo, até umas 11 da noite ficaram, tal, nesse bar. Mas ela já tava meio assim, meio tristonha, porque... sei lá, ficou chateada, né, com isso, com essa situação, meio chato. E aí, o Ded, ele é o contrário do... Não que seja opostos exatamente, mas ele é uma pessoa totalmente diferente do Paulo Gostosão. O Ded, ele tava super encantado, super, tipo, emocionado. Emocionado é a palavra. Sabe aquela pessoa que é emocionada demais? Assim... Era 11 da noite e Ded estava falando que amava ela, que amava. Nossa, você é tão perfeita, eu te amo tanto, não sei o que. Ela ficou tipo, haha, red flag, né? E aí que vem o nome Ded, né? Porque daí ele falou que ele tinha acabado de ter filho com uma ex dele e tal. E aí a irmã dela, na verdade, que colocou o apelido de Ded, né? Porque ele era um daddy. Tipo assim. Mas aí, beleza, o rolê vai acontecendo, aí a Juliana mora com a irmã dela, e daí ela foi pra casa, ficou ela e o Ded. E aí ficaram conversando e tal, e ela mais altinha, mais coisa, falou assim, Ded, você gostaria de ir lá na minha casa? Juliana, um cara emocionado, você já está levando pra casa, ele não vai parar de encher o seu saco, né? Mas aí, enfim, aí ele foi pra casa dela, aí eles chegaram mais silenciosos, porque daí... Como ela mora com a irmã dela, ela sabia que a irmã dela, pessoa sensata, ia brigar com ela se ela soubesse que o cara que eles acabaram de conhecer, né? Não é uma coisa muito segura, eu diria, né? Então, assim, fica a dica, gente, que não chamem, assim, pessoas direto pra casa de vocês. Já comecei a ser uma vez, aí o cara não parou de encher meu saco. Aí eu tive que dar uma bela de uma bloqueada e rezar pra quando eu chegasse em casa não ter ninguém lá, né? Da minha casa. Enfim, não façam isso, tá? Basicamente, essa história, ela tem uma moral, entendeu? Tipo, não chamem pessoas pra casa de vocês se vocês não conhecem. Mas, assim, não aconteceu nada de ruim com a Juliana. E o grande problema, na real, de ter chamado o Ded foi que, assim, eles estavam muito cansados e tal, e ele acabou dormindo na casa dela. Só que, assim, o Ded... Ele é aquela pessoa que ele é uma britadeirinha depois que ele dorme, assim. Então, imagina, depois de beber, tem gente que ainda mais, tipo, tem coisa no nariz, tal, desvio de septo, coisa assim. Ded era uma britadeira. Ded não parava de roncar, ela não conseguia dormir. Ela tentava dar aquela empurradinha, sabe? Só um petelequinho, assim, só pra... Uma balançada, uma ninada nele, mas parecia que o sono tava vindo mais ainda, cada vez que ela balançava ele. Então, basicamente, Juliana não dormiu, porque o Ded... estava em sono profundo na cama dela. Aí o sol começou a nascer, basicamente. O sol começa a nascer e Juliana começa a dar uma esperada só pra dar um 10, assim. E aí, diz ela que eram 4 da manhã. Eu não sabia que o sol nascia às 4 da manhã, mas ela falou 4 da manhã, o sol começou a surgir, ela já começou... Ai, Ded, você não quer ir pra casa? E aí o Ded, bêbado do sono, né, falou, quero ir embora, tal, não sei o quê. E aí, Ded foi pra casa dele. E assim, gente, apesar de não ter feito nada, fica a dica pra vocês aí que são solteiros e tal, e mulheres principalmente que moram sozinhas, né? No caso, ela mora com a irmã dela e tal, né? Mas mesmo assim, é um perigo isso, gente. Eu já ouvi muito caso criminal na minha vida pra poder saber que isso é um perigo pra vocês, tá? Tipo assim, pode ser que o Ded seja uma pessoa super incrível e tal, né? Mas a gente nunca sabe... né, quem é que a gente tá botando dentro da nossa casa, ainda mais que acabou de conhecer, o cara meio bêbado, vai saber, né, o que aconteceu. A única coisa que eu sabia é que ele tinha acabado de ter um filho com outra pessoa, basicamente, né. Então, tenham muito cuidado com isso aí, cara, eu achei muito perigoso. E aí, assim, basicamente essa é a história, e ela só colocou mais um adendo aqui, que o Paulo Gostosão, no outro dia, depois que já tinha saído com a outra moça, né, ele chamou ela falando que, eu te vi lá, tal, com as tuas amigas, kkkk. Tipo assim, obviamente ele sabe que ela viu ele com outra pessoa e, enfim, né. Mas assim, pelo menos ficar com o Ded diz ela que foi bom. Então, se foi bom, tá tudo certo, né. Mas é só fica essa dica de, tipo, tomem cuidado com as pessoas, né. Porque eu sei que é meio chato, assim, ser desconfiado de tudo, mas tem que desconfiar, tá, gente? Nem todo mundo é confiável, basicamente, tá? Tome muito cuidado com isso aí, perigoso. E é isso.
gente, essa foi a fofoca de hoje. Esse aqui é a lustra final, tá? Provavelmente já tá acabando aí, eu já botei um time-lapsezinho. Eu particularmente, em relação a essa pintura, né, eu não gostei muito da forma que ficou enquanto eu tava gravando. Aí depois de uns dias eu olhei pra ela e falei, meu Deus, odiei essa... Meu Deus, odiei muito a cor que tá. E aí eu troquei bastante da cor, assim, tá? Mas assim, a maioria do processo tá aí, então vamos lá, né? Então é isso, gente. Se vocês tiverem mais alguma fofoquinha pra mandar, vocês podem mandar. Ou, inclusive, alguém tinha falado pra fazer de Reddits. Mas eu não sei nenhum Reddit que seja legal pra gente poder fazer, tipo, videozinhos assim sobre eles. Então, se vocês quiserem mandar. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo. Beijo!